Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Tomara que estejam ótimos. Hoje veremos na página 53, Dica Cultural, Museu do Índio. A cultura indígena está exposta em diversos museus espalhados por todo o Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, o Museu do Índio, da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, busca preservar o patrimônio cultural indígena e divulgar as histórias das centenas de povos que existem no país. Nesse museu é possível apreciar peças de diversos grupos indígenas de diferentes épocas, inclusive de hoje em dia. Mas não só objetos que a instituição preserva. A equipe do museu também pesquisa formas de expressão, saberes e línguas indígenas, que são guardadas em fotos, vídeos e textos, por exemplo. Para isso, o museu conta com a ajuda dos próprios indígenas. Há outros museus com esse objetivo no Brasil. Um exemplo é o Museu do Índio de Manaus, no Amazonas. Lá estão guardados peças de vários povos da região, principalmente os Tucano e os Yanomami. Outro exemplo é o Memorial dos Povos Indígenas, que fica em Brasília. Seu prédio chama a atenção por lembrar uma maloca redonda, como a dos Yanomami. Olha aí para quem for passear no Rio de Janeiro. Visite. Caso esteja na região da cidade do Rio de Janeiro, você pode visitar o Museu do Índio FUNAI, com seus familiares, amigos e responsáveis. Acesse também o site do museu e faça uma visita virtual para conhecer um pouco mais sobre essa instituição e as culturas indígenas. Ou, para conhecer mais, acesse o Fique Ligado, aí na página 53. Os museus citados são apenas alguns dos espaços culturais dedicados à conservação do patrimônio cultural de matriz indígena. Agora vamos à página 54. Experimento artístico, prato cultural. A culinária e os alimentos usados nela fazem parte da cultura de um país. No Brasil, alguns exemplos são o feijão com arroz ou o guaraná. Foi pensando nisso que o artista espanhol Antoni Miralda, 1942, propôs a obra Sabores e Línguas, exposta na 27ª Bienal de Arte de São Paulo em 2006. Antes da Bienal, Miralda viajou pelo Brasil, visitando cidades e conhecendo feiras, mercados, receitas e tudo o que tivesse relação com o hábito alimentar da população. Além disso, o artista convidou pessoas para participar de sua obra. Todas receberam um prato branco e fizeram intervenções artísticas com diversos materiais a fim de mostrar um pouco de sua relação com a alimentação. Depois, todos os pratos foram usados para montar a instalação. Um pouquinho mais sobre Antoni Miralda. Miralda nasceu em Terrassa, Barcelona, em 1942, onde cresceu na atmosfera de uma cidade manufatureira têxtil. Após o serviço militar, mudou-se para Paris em 1962, começando a criar objetos e desenhos culturais enquanto ganhava a vida com seu trabalho de fotografia para revistas de moda. Agora vamos à segunda parte do nosso vídeo, página 55. Prazer em conhecer. Neste tema 3, conhecemos diferentes aspectos da cultura brasileira e estudamos povos que a influenciaram. Vimos que as manifestações artísticas, dança, música, teatro e artes visuais são uma das formas de expressar a nossa identidade e diversidade cultural. Agora vamos conhecer a biografia de dois artistas citados. Heitor dos Prazeres. Pintor, cantor e compositor carioca, Heitor dos Prazeres, 1898-1965, foi um dos primeiros compositores de samba no Brasil. Como pintor, retratava a vida cotidiana das favelas cariocas. Suas obras tinham como característica os rostos de suas figuras pintados de perfil,
com olhos e cabeças voltados para cima. Foi um dos pioneiros na composição dos sambas e participou da fundação das primeiras escolas de samba do Brasil. Nasceu em 23 de setembro de 1898, no Rio de Janeiro, e faleceu em 4 de outubro de 1965, na mesma cidade. Filho de um marceneiro e clarinetista da banda da Guarda Nacional e de uma costureira, ficou órfão de pai aos 7 anos. Aos 12, trabalhava como engraxate, jornaleiro e ilustrador. Viveu constantemente na companhia do tio Hilário, que lhe deu de presente o primeiro cavaquinho, e frequentou a casa das tias baianas, tia Ciata e tia Esther, e entra em contato com músicos importantes da época. Compôs diversas músicas. Olha Ele, Cuidado, compôs Choros, Comigo Ninguém Pode e A Coisa Melhorou, entre outros. Agora veremos um pouquinho sobre Di Cavalcanti. Emiliano Di Cavalcanti foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, importante evento artístico que aconteceu na cidade de São Paulo. Apesar de ter passado alguns anos fora do Brasil, o artista nunca deixou de retratar sua visão do povo brasileiro. Festas populares como o Carnaval e figuras brasileiras são temas frequentes de suas pinturas. Este artista, nós já vimos um pouquinho sobre ele em uma das nossas aulas anteriores. Agora, vamos à atividade. Autoavaliação. O que você descobriu ao estudar a formação cultural brasileira? Como descreveria o valor e a riqueza da nossa cultura? Com que traço da cultura brasileira você mais se identificou? Na sua opinião, qual aspecto de nossa cultura precisa ser mais difundido? Bem, por hoje ficamos por aqui. Te espero em nossa aula online. Até já! Beijinhos!